A lua com o rei de paus, combinações de cartas. E para quem não me conhece, o meu nome é Camila. E neste canal eu te ensino a ler tarô através das combinações de cartas segundo o estilo europeu, que consiste da união de um arcano maior com um arcano menor. E para compreendermos as combinações, precisamos, logicamente, também conhecer os arcanos separadamente. Hoje, então, vamos ver a seguinte combinação, de acordo com o estilo europeu. Há pedidos, a lua e o rei de paus. Então, primeiro vamos ver um pouco dos dois arcanos. O arcano maior da lua pode representar o oculto, tudo que pertence ao reino do oculto, o reino do invisível ou o reino subjetivo, forças ocultas, energias ocultas, e por isso também pode representar a magia, a bruxaria, pode representar o inconsciente, medos, insegurança, dúvidas. Na lua eu não sei o que está acontecendo, diferente do sol, onde eu tenho clareza, consciência. Na lua eu não tenho clareza, eu não sei. E por isso esses sentimentos de insegurança, de medo, pode representar também tristeza, melancolia, desilusão, ilusões, projeções da mente. Pode representar engano, mentira, saudade, nostalgia, como se estivesse trazendo de volta o que está guardado no profundo da alma ou no profundo da mente. A lua pode representar arte, fantasia, porque na arte nós simulamos alguma coisa, e a lua tem muito essa ideia de simulação, de fazer parecer, de fingir. Pode representar também imaginação, sonhos, sensibilidade, tudo o que acontece ou pertence ao mundo subjetivo. Pode representar também a própria lua, a noite, o escuro, e também pode representar sentir uma presença, como quem sente um espírito ou uma entidade. Também pode representar o arcano da lua. E o arcano menor do rei de paus. Então, o rei de paus, ele representa autenticidade, integridade, sinceridade, ação corajosa. Normalmente, o rei de paus, ele sai numa situação em que a pessoa pode sofrer algum tipo de retaliação. Porque o rei de paus, ele vai realizar uma ação que vai ser, de alguma forma, transformadora, inovadora, diferente e talvez revolucionária. Então, é uma ação que vai contra o status quo, que pode ferir muitos egos, ameaçar muitos reinados, questionar o que já foi estabelecido e atrapalhar o que para muitas pessoas está confortável. Por isso ele pode ser um revolucionário e por isso ele também pode ser uma pessoa odiada, mal vista. O rei de paus é a pessoa que aponta o dedo na cara da sociedade, que tem coragem de falar as verdades que ninguém quer ouvir. O rei de paus tem coragem de fazer as perguntas difíceis. Ele não segue protocolos, ele não é do tipo copia e cola, ou do tipo siga o modelo. Ele não atende ao modelo certo de ser, ou o modelo certo de ser do momento. E por isso ele tem essa característica de autenticidade. O rei de copas, por exemplo, ele pode representar Jesus no sentido de ser uma pessoa compassiva, amorosa. Nós temos o símbolo do peixe no colar do rei de copas, fazendo essa alusão a Jesus. Agora, o rei de paus, ele pode representar Jesus nesse sentido de ser um revolucionário, de questionar o sistema, a própria religião, criticar os doutores e mestres, aqueles que são considerados sábios, questionar e ir contra os dogmas, as leis, as doutrinas.
O rei de paus não segue ninguém e não puxa o saco de ninguém. Ele não é a pessoa que vai tentar se aproximar do político porque ele é político, ou vai tentar fazer amizade com uma pessoa porque ela é rica, ou porque possui alguma posição de destaque na sociedade. Por isso também a característica de integridade do rei de paus. O rei de paus é verdade, ele é correto, digno e íntegro. Ele é uma pessoa limpa. Esse tipo de sujeira, de ego, de interesses, ele não tem dentro dele, porque ele não é movido por valores materialistas ou valores materiais. Ele não é movido nem pela mente e nem sequer pela necessidade de sobrevivência. No naipe de ouros, nós temos figuras que estão preocupadas com a conservação, que é uma característica do naipe de ouros. Conservar, manter, tornar estável. E assim essas pessoas se preocupam com a sobrevivência, com o pão de cada dia, com a segurança, as figuras do naipe de ouros. O rei de paus, semelhante a Jesus, ele é capaz de morrer pela causa. Por isso representa a ação corajosa, a ação ousada. E ele também não é movido pela emoção, ele é movido pelo fogo, ele é movido pela energia, ele é movido pela vontade, e a vontade não é a emoção. E aqui tem uma diferença sutil que pode causar confusão entre o naipe de copas e o naipe de paus. E para ilustrar, eu vou usar o exemplo do desenho clássico da Disney, da Bela e a Fera. No final do filme da Bela e a Fera ela está morrendo porque ela foi ferida pelo Gaston, que no caso é o vilão da história. E a Fera fica caída, meio que se deixando morrer, porque até ali ele pensava que a Bela o tinha abandonado. Mas quando ele vê a Bela chegando, ele ganha força e se levanta e vence o Gaston. Então, veja que a Fera amava a Bela. Amar é o sentimento. Ele estava triste. Tristeza é a emoção. E mesmo triste, ele não tinha deixado de amar a Bela. E mesmo amando ainda a Bela, ou seja, o sentimento estava lá, mas mesmo assim ele estava caído e sem força. Por quê? Porque ele não via sentido em lutar. Então, não havia energia. Mas quando a Bela apareceu, devolveu-lhe o sentido. E aí ele ganhou energia. Por isso que eu digo que o naipe de paus representa o sentido de ser. Não foi o amor exatamente que o fez ter energia, no caso a Fera, porque ele ainda amava, mas foi ver sentido em viver que o fez levantar. Esse levantar é o Ás de Paus. E eu recomendo a vocês o vídeo que eu fiz falando sobre o Ás de Paus, a vontade é a lei, que eu vou deixar o link na descrição, que esse vídeo explica melhor essa questão do sentido, da vontade. E recomendo também o desenho da Bela e a Fera. Então, o rei de paus, ele é movido por essa energia, pela vontade, por algo que lhe dá sentido, que é o naipe de paus. É mais forte que sobreviver, é mais forte que ficar rico ou ser importante no mundo, é mais forte que conquistar riquezas, bens e honra, é mais forte do que ser bem-sucedido aos olhos alheios. Porque isso que o rei de paus faz, isso que ele defende, é um valor intrínseco à sua natureza, à sua essência. E por isso nem ele mesmo pode negar. Muitos se sujeitaram ao comando da igreja, à obediência de um Deus carrasco, porque ficaram com medo, e é compreensível. Ninguém tem direito de exigir força de ninguém. No entanto, o rei de paus, ele é aquele que morre na cruz, na fogueira e na batalha. Ele é o que transforma o mundo, o primeiro que sai do armário, seja esse qual armário for. O que ajuda os outros a se libertarem também. O que chama para a briga. O rei de paus não fica calado. Ele é essa pessoa que ajuda a mudar o mundo.
O rei de ouros é o que mantém, é o contrário do rei de paus. O rei de paus transforma. O rei de copas resolve pela diplomacia. O rei de espadas controla, mas o rei de paus liberta. Liberta os oprimidos. Fala por aqueles que não têm voz. E se preciso for, declara guerra. É o potencial do fogo. Destruir, transformar, criar e purificar. Semelhante ao eremita, o rei de paus, ele está olhando para trás, como se fosse se voltar para a frente, mas olhando o que precisa ser transformado. É como se ele estivesse olhando para trás, vendo o que precisa transformar, e ele vai se voltar para realizar uma ação para transformar então. E por ser um rei, ele não está apenas experimentando, como é o caso do cavaleiro. Não se trata de uma aventura. Vamos tentar, vamos testar, vamos experimentar. Agora a conversa é séria. O rei de paus, ele sabe muito bem o que ele quer e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe o perigo que ele está correndo e ele vai fazer mesmo assim. Firme na sua postura e na sua decisão, porque essa decisão é madura e essa escolha é legítima. E o rei de paus também pode representar homens dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Então vamos ver agora algumas possibilidades de combinação da Lua com o rei de paus. Então, uma combinação possível é mentira que é autêntico, mentira que é íntegro ou que é corajoso. A pessoa, ela está mentindo ou querendo fazer parecer que ela é autêntica, que ela é corajosa, ou que ela é essa pessoa que faz e acontece, né? Então ela está tentando fazer parecer, mas não é verdade. Outra possibilidade de combinação: autenticidade sobre mentira, sobre ilusão. Então aqui é quando a pessoa ela é sincera com ela mesma sobre algo que ela está vivendo. Ela tem coragem de dizer: isso que eu estou vivendo é uma ilusão. Ou ela tem coragem de dizer: na verdade tem algo de errado nessa situação, tem algo escondido, tem algo que é mentira. Mesmo quando ela queria acreditar que de fato era bom ou que era verdade. Mas ela é autêntica ou sincera consigo mesma. Não, na verdade tem algo de errado nessa situação, na verdade tem mentira nessa história. Também poderia ser autenticidade sobre problemas mentais, questões a respeito do inconsciente. A própria pessoa falando: tem algo de errado comigo, tem algo de errado na minha mente. Eu devo ter algum tipo de problema mental, ou eu tenho algum problema mental, alguma questão nesse sentido. Também poderia ser a pessoa sendo autêntica ou sincera sobre tristeza, sobre depressão, sobre sofrimento, ou mesmo uma situação que ela é muito, muito ruim, uma situação assim trevosa, né, de grande sofrimento. A pessoa dizer: sim, eu estou sofrendo, sim, eu estou em grande sofrimento. E isso poderia ser ela falando para alguém ou para ela mesma. Tipo, essa situação que eu estou vivendo, ela é muito terrível, ela é muito ruim. Poderia ser. Pode ser sinceridade sobre algo que oculta, que não quer expor. Eu não quero mostrar mesmo, eu não quero que ninguém saiba. Eu estou ocultando mesmo. Poderia ser sinceridade a respeito de uma obra de arte. Eu não gostei, eu acho que não ficou tão bom assim, ou eu não consegui entender o que o artista quis dizer. Então também a pessoa sendo autêntica, sendo sincera. Poderia ser coragem de mentir ou coragem de ocultar. Aqui provavelmente uma mentira grande e necessária, como se fosse uma mentira que precisasse para salvar alguém, aqui no caso, né, a Lua com o rei de paus. Poderia ser coragem de fazer uma determinada magia, ou mesmo de trabalhar com bruxaria, ou trabalhar com energias ocultas. Pode ser coragem de dizer que está com medo. Então aqui a gente tem os dois, né? A gente tem o medo da Lua e a coragem do rei de paus. Então a pessoa tendo coragem de dizer que está com medo, ou que está insegura.
E o tarô mostrando que a pessoa está sendo autêntica em relação a isso. Então, quando ela está dizendo que ela está com medo, é verdade, ela está com medo mesmo. Pode ser também sinceridade em relação a não saber algo, não ter um conhecimento ou um assunto não estar claro, sobre estar no escuro ou sobre não saber a verdade. Eu não sei a verdade, eu não tenho conhecimento deste assunto ou eu não entendo. Isso não está claro para mim. Ou não consegui entender, pode ser uma coisa assim. E poderia ser também coragem de dizer isso para outra pessoa, né? Dizer essas características da lua. Por exemplo, mostrar para uma outra pessoa que algo é ilusão. Na verdade, isso é ilusão. Na verdade, você está enganada, ou estão te enganando, ou estão mentindo para você. O rei de paus tendo a coragem de mostrar isso para alguém. Poderia ser também insegurança sobre ser autêntico, que a pessoa não sabe se ela, sendo verdadeira, expondo suas verdadeiras opiniões, se ela vai ser aceita ou se ela vai ser rechaçada num determinado ambiente, num determinado grupo. Também poderia ser insegurança ou medo em relação a um homem de signo de fogo, tem medo deste homem ou está insegura em relação a este homem, ou poderia ser sonhar com um homem dos signos de fogo, ou também sentir a presença de um homem, também saudades deste homem, né, ou um homem do signo de fogo. Pode ser também uma obra de arte que representa uma pessoa que foi uma revolucionária, uma pessoa muito corajosa, que de repente realizou uma ação transformadora no mundo. Pode ser também coragem ou ousadia de fazer uma obra de arte diferente, inovadora, tanto pela obra em si ou por causa da mensagem da obra. Pode ser uma obra que de alguma forma ela afronta as autoridades ou questiona o sistema, tipo uma obra de arte que é feita em protesto. Poderia ser até uma letra de uma música que ela foi feita em protesto. Poderia ser também a lua com o rei de paus. Então estes são alguns significados possíveis desta combinação, a lua com o rei de paus. Eu peço que, se vocês gostaram do vídeo, que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, para aprender mais sobre os arcanos e as combinações de cartas. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.